Em abril de 2024, a BYD apresentou ao mundo um número, 46,06%. Era a eficiência térmica do seu novo motor híbrido da quinta geração, o chamado 5TH GenDM. Para quem não está familiarizado com engenharia automóvel, esse número pode não dizer nada. Mas para os engenheiros da Toyota, da Tesla e da Tata, disse tudo. Durante mais de um século, a indústria automóvel lutou contra uma barreira invisível. Os motores de combustão interna desperdiçam energia, transformam gasolina em calor, em vibração, em ruído, e apenas uma fração dessa energia chega realmente às rodas. Durante décadas, uma eficiência térmica de 40% era considerado o limite do que a física permitia a um motor de produção em massa. A Toyota, com o seu lendário motor híbrido do Prius, orgulhava-se de ter atingido 41%. Foi durante anos o padrão de referência da indústria. O ar dentro das salas de engenharia da Toyota cheirava a certeza, a convicção tranquila de quem acredita que ninguém os pode superar. Então a BYD publicou 46,06%. Não numa conferência acadêmica. Não num laboratório isolado. Num motor disponível para produção em massa, instalado em carros que qualquer pessoa pode comprar. A maioria dos analistas ocidentais acreditava que a China estava a copiar tecnologia europeia e japonesa. Mas isso foi antes de abril de 2024. O que aconteceu a seguir não foi uma simples atualização tecnológica. Foi uma declaração de guerra industrial. A BYD não estava apenas a construir carros melhores, estava a redefinir o que é possível. E fê-lo em silêncio, durante anos, enquanto o resto do mundo olhava para outro lado. Algures nos arquivos internos das maiores marcas automóveis do planeta, havia relatórios que rastreavam o progresso da BYD. Esses relatórios nunca chegaram ao público. O que estava escrito neles, e por que razão foi ocultado durante tanto tempo, é a verdadeira história que começa aqui. A BYD não nasceu como uma empresa automóvel. Nasceu em 1995, numa pequena fábrica em Shenzhen, a fazer baterias para telemóveis. Wang Xuanfu, o seu fundador, tinha 29 anos, um empréstimo de família e uma ideia simples: as baterias de níquel-cádmio japonesas eram demasiado caras, e ele sabia como as fazer mais baratas. Ninguém na indústria automóvel global prestou atenção. Por que razão haveriam de o fazer? Era uma empresa chinesa de baterias, num mercado que os japoneses e os coreanos dominavam há décadas. Mas Wang Xuanfu não estava a pensar em telemóveis. Estava a pensar em carros. Em 2003, a BYD comprou uma pequena fábrica automóvel estatal em falência, a Qinshu Automobile, por um valor irrisório. Os analistas riram. A imprensa financeira chinesa questionou a sanidade do negócio. Um fabricante de baterias a entrar no mercado automóvel sem experiência, sem tecnologia de motor, sem rede de distribuição. A lógica parecia absurda. Mas Wang Xuanfu sabia algo que os outros ignoravam: o futuro do automóvel não seria o motor, seria a bateria. E nesse domínio, a BYD já era uma potência. Durante os anos seguintes, a empresa investiu de forma obsessiva em investigação e desenvolvimento. Não contratou consultores ocidentais. Não licenciou tecnologia estrangeira. Construiu as suas próprias equipas de engenharia, os seus próprios laboratórios, os seus próprios processos de fabrico. Em 2008, Warren Buffett investiu $232 milhões na BYD, uma aposta que chocou Wall Street. Buffett disse que Wang Xuanfu era uma combinação de Thomas Edison e Jack Welch. O mundo financeiro registrou a notícia e seguiu em frente. A indústria automóvel continuou a ignorar a BYD. Durante anos, acredita-se que os relatórios internos das grandes marcas classificavam a BYD como um fabricante de baixa qualidade para o mercado doméstico chinês, sem ameaça real para o Ocidente. Essa avaliação esteve escondida durante tempo suficiente para que a BYD construísse, em silêncio, a infraestrutura tecnológica que ninguém esperava. O que essa infraestrutura produziu, e o que custou à Toyota perceber tarde demais, é o que o próximo capítulo revela. A Toyota não foi apanhada de surpresa. Esse é o detalhe mais perturbador de toda esta história.
Em 2011, a Toyota e a BYD assinaram um acordo de cooperação tecnológica. As duas empresas criaram uma joint venture para desenvolver veículos elétricos para o mercado chinês. Durante anos, engenheiros japoneses e chineses trabalharam lado a lado. Partilharam laboratórios. Partilharam dados. Partilharam conhecimento técnico sobre baterias, sistemas de gestão de energia e arquitetura de veículos híbridos. A Toyota entrou nessa parceria convencida de que era a parte dominante. Afinal, tinha décadas de experiência em tecnologia híbrida. O Prius tinha sido lançado em 1997 e transformará a Toyota no símbolo global da mobilidade sustentável. O cheiro à vitória estava gravado na cultura da empresa. A maioria dos executivos da Toyota acreditava que a parceria com a BYD era uma forma controlada de aceder ao mercado chinês. Mas isso foi antes de perceberem o que a BYD estava realmente a fazer com o conhecimento partilhado. Segundo investigadores e analistas do setor, a BYD utilizou a colaboração não para copiar a tecnologia da Toyota, mas para identificar os seus limites e superá-los. Cada reunião técnica era uma oportunidade de mapeamento. Cada documento partilhado era uma peça de um puzzle maior. Em 2020, a joint venture foi silenciosamente reestruturada. Os detalhes dessa reestruturação nunca foram completamente revelados ao público. O que se sabe é que, 2 anos depois, a BYD lançou o motor DMI, um sistema híbrido que oferecia consumos de combustível abaixo de 4 litros por 100 km, a um preço que a Toyota não conseguia igualar. A temperatura nas salas de reunião da Toyota em Nagoya, segundo relatos internos citados pela imprensa japonesa, baixou visivelmente. Não era pânico. Era algo mais frio, o reconhecimento silencioso de que uma vantagem competitiva construída ao longo de 30 anos estava a ser apagada. E enquanto a Toyota processava essa realidade, do outro lado do mundo, duas outras empresas enfrentavam o mesmo problema, com muito menos tempo para reagir. A Tesla e a Tata Motors não poderiam ser empresas mais diferentes. Uma nasceu no Vale do Silício com a promessa de reinventar o automóvel através da tecnologia. A outra nasceu em Mumbai em 1945, construiu impérios industriais em aço e sal, e chegou ao setor automóvel como uma extensão natural do poder econômico indiano. Mas em 2024, as duas partilhavam o mesmo problema. A BYD estava a vender carros melhores, mais baratos e com mais autonomia do que qualquer coisa que a Tesla ou a Tata conseguiam oferecer no mesmo segmento de preço. A Tesla construiu a sua identidade sobre uma premissa simples: os veículos elétricos puros são o futuro, e os híbridos são uma solução de transição para quem não tem coragem de dar o salto completo. Elon Musk disse-o publicamente, várias vezes, com a convicção característica que o tornou famoso. Durante anos, essa narrativa funcionou. O Model 3 e o Model Y dominaram as vendas globais de veículos elétricos. Mas o motor 5TH GenDM da BYD destruiu o argumento central da Tesla. Um híbrido plug-in com aquela eficiência térmica e aquela autonomia elétrica não era uma solução de transição, era uma solução superior para a maioria dos condutores do mundo real, que não tem acesso fácil a carregadores rápidos. A maioria dos analistas ocidentais acreditava que a Tesla mantinha uma vantagem tecnológica insuperável em software e integração de sistemas. Mas isso foi antes de os números de vendas do primeiro trimestre de 2024 mostrarem a BYD a ultrapassar a Tesla em veículos elétricos puros a nível global pela segunda vez consecutiva. O som que ecoou pelos corredores da gigafábrica de Austin foi o silêncio, o tipo de silêncio que precede uma reorganização estratégica urgente. A Tata enfrentava um problema diferente mas igualmente grave. A empresa indiana tinha investido de forma massiva na eletrificação do seu portfólio, com o Nexon EV a tornar-se o veículo elétrico mais vendido na Índia. Mas a BYD entrou formalmente no mercado indiano com o Seal e o Atto 3, oferecendo especificações técnicas que a Tata não conseguia igualar sem investimentos que levariam anos a materializar. Segundo alguns analistas do setor automóvel indiano, a Tata tem uma janela de 2 a 3 anos para responder antes que a BYD consolide a sua posição no mercado de massas indiano. Essa janela está a fechar-se a uma velocidade que ninguém dentro da Tata previu publicamente.
E por baixo de tudo isto, por baixo das guerras de preços, das batalhas de cota de mercado e dos comunicados corporativos cuidadosamente redigidos, existe um motor. Um motor específico, com especificações técnicas que reescreveram as regras da engenharia automóvel. É esse motor que precisas de conhecer por dentro. O motor 5TH da BYD não é apenas um motor híbrido melhorado. É uma reengenharia fundamental de como um motor de combustão interna interage com um sistema elétrico. Para perceber por que 46,06% de eficiência térmica é um número extraordinário, é preciso perceber o que acontece dentro de qualquer motor a gasolina convencional. Quando a gasolina queima num cilindro, liberta energia. Mas a maior parte dessa energia, historicamente entre 60% e 70%, dissipa-se em calor, vibração e atrito antes de chegar às rodas. Durante mais de um século, os engenheiros tentaram recuperar essa energia perdida. O ciclo de Atkinson, utilizado pela Toyota no Prius desde 1997, foi durante décadas a resposta mais eficiente disponível para produção em massa, atingindo cerca de 41%. A BYD foi mais longe. O 5TH combina um motor de combustão interna que opera exclusivamente no ciclo de Atkinson com um sistema de injecção direta de alta pressão, uma taxa de compressão de 15,5 e um sistema de arrefecimento inteligente que regula a temperatura do motor com uma precisão que os sistemas anteriores não conseguiam atingir. O resultado é um motor que desperdiça menos calor do que qualquer outro motor de produção em massa alguma vez fabricado. Mas a verdadeira inovação não está apenas no motor de combustão. Está na forma como esse motor comunica com o sistema elétrico. O 5TH utiliza uma arquitetura de duplo motor elétrico, um para tração, outro para geração de eletricidade, gerida por um sistema de controlo desenvolvido internamente pela BYD que decide, em tempo real e em milissegundos, qual a fonte de energia mais eficiente para cada momento da condução. A bateria do sistema, baseada na tecnologia Blade Battery da BYD, uma inovação em células de lítio-ferro-fosfato que a empresa patenteou e que elimina o risco de combustão espontânea que afetou outros fabricantes, oferece uma autonomia elétrica pura de até 100 km na versão mais capaz do sistema. Em modo híbrido combinado, alguns modelos equipados com o 5TH registram consumos inferiores a 3 litros por 100 km em condições reais de condução. A textura fria do bloco de alumínio do motor, maquinado com tolerâncias que rivalizam com a relojoaria de precisão suíça, é o detalhe físico que os engenheiros que o desmontaram pela primeira vez descreveram com uma mistura de respeito e desconforto. Porque aquele nível de acabamento não era suposto vir da China. Não segundo o guião que a indústria automóvel ocidental tinha escrito para si própria. A maioria dos especialistas ocidentais acreditava que a engenharia chinesa ainda estava a uma geração de distância da japonesa ou da alemã. Mas isso foi antes de o 5TH ser desmontado peça por peça nos laboratórios de benchmarking da Europa e do Japão. O que esses laboratórios descobriram, e o que os seus relatórios concluíram, é a peça final deste puzzle. E é mais perturbadora do que qualquer número de eficiência térmica. Os relatórios de benchmarking chegaram. Não todos ao mesmo tempo, e não todos com as mesmas conclusões. Mas a direção era inequívoca. Engenheiros da Toyota, da Volkswagen e de várias casas de consultoria independentes desmontaram o motor 5TH peça por peça entre o final de 2023 e o início de 2024. O que encontraram não foi uma cópia sofisticada de tecnologia existente. Foi uma arquitetura original, construída a partir de princípios próprios, com soluções de engenharia que nenhum fabricante ocidental ou japonês tinha adoptado em produção em massa. Um relatório interno citado pelo Financial Times em março de 2024 concluía que a BYD tinha atingido um nível de integração entre o sistema de combustão e o sistema elétrico que os concorrentes levariam entre 3 a 5 anos a replicar, e isso assumindo que começassem imediatamente. 3 a 5 anos numa indústria que se move a esta velocidade é uma eternidade. Durante décadas, o futuro da mobilidade foi apresentado ao público como uma escolha entre o motor de combustão e o veículo elétrico puro. Essa narrativa foi construída e sustentada pelas mesmas empresas que tinham mais a perder com uma terceira via.
O híbrido de alta eficiência, o híbrido que consome menos do que 3 litros por 100 km, que carrega em modo elétrico puro para a maioria das deslocações diárias, e que não depende de uma rede de carregamento ainda incompleta, foi durante anos tratado como uma solução inferior. Ocultado não por impossibilidade técnica, mas por inconveniência estratégica para quem dominava o mercado. A BYD tornou essa terceira via irrecusável. E fê-la a um preço que o mercado de massas consegue pagar. Em 2024, a BYD vendeu mais de 1,76 milhões de veículos híbridos plug-in, um aumento de 72% face ao ano anterior. Nenhum outro fabricante do mundo cresceu a essa velocidade neste segmento. O detalhe físico que encerra esta história é simples e perturbador ao mesmo tempo. Quando os engenheiros do laboratório de benchmarking de uma grande marca europeia terminaram a desmontagem completa do motor 5TH GDM, encontraram gravado no bloco do motor, em caracteres extremamente pequenos, um número de série seguido de uma data, 2021. A BYD tinha este motor pronto em 2021. Esperou 3 anos antes de o revelar ao mundo. 3 anos durante os quais a Toyota, a Tesla e a Tata continuaram a investir em tecnologia que já estava ultrapassada, sem o saber. O futuro da mobilidade não vai ser decidido. Já foi. Se já tinhas uma opinião formada sobre quem lidera a indústria automóvel, escreve nos comentários se mudaste de ideias depois deste vídeo. Se esta história te surpreendeu tanto quanto a nós, o like ajuda-nos a chegar a quem ainda não sabe o que se passa realmente nesta indústria. Subscreve o canal para não perderes o próximo vídeo, porque o que a BYD está a preparar para 2025 é ainda mais difícil de ignorar. A seguir, vamos mostrar-te como a China está silenciosamente a dominar outra indústria que o Ocidente acreditava ser sua, e o padrão é exatamente o mesmo.